X9. Eu passo as informações sobre o Brasil para uma força estrangeira poder pegar essas informações e atacar o Brasil. Isso seria punido com a morte nos Estados Unidos. O capítulo 18, né, na Constituição dos Estados Unidos, ele prevê poucas leis, né, que são de nível federal, que são, obviamente, então, todas têm que ser seguidas em qualquer estado, independente da legislação estadual. Apenas a traição à pátria é prevista como punição por morte. É pena capital, independente do estado que esteja. Claro que os estados não vão levar isso a ferro e fogo, vão dar prisão perpétua, vão dar alguma outra prisão. Mas previsto de pena capital em todos os estados por lei federal, nos Estados Unidos, é o crime de traição. É o que esse pessoal está fazendo, associando-se a um outro país para combater o seu próprio. E eles dizem que aqui é uma ditadura. Pois bem, se eles fazem isso nos Estados Unidos, eles estariam agora no corredor da morte esperando para ser eletrocutado ou levar injeção letal. Aqui no Brasil, eles estão soltos, estão caminhando no Congresso, estão usando o próprio corpo deles e a força física para tentar impedir o Congresso de funcionar. Não tem coisa mais leniente, mais boazinha, mais piedosa do que a postura das instituições brasileiras. Longe de ser uma ditadura, nós somos até lenientes com esses criminosos. Ô Samuel, e diante de todo esse cenário, não era coisa de... Tudo bem, agora saiu ali uma lista de alguns nomes e tal, de afastamento. Eu não sei o quanto esse afastamento também de 6 meses não é um presente, né? Mas não é coisa de... no melhor estilo Maquiavel, já corta uma cabeça e deixa de exemplo, pega um Zé Trovão lá, já expõe ali o cadáver político de um Zé Trovão e mostra que você é que manda na bagaça, porque me parece que o Hugo Motta perdeu o trem, né? Ele perdeu a chance de sair grandão da jogada e sai diminuto, ou não é por aí? Ele está humilhado, isso aí não é opinião nossa aqui do DCM, não, isso é opinião generalizada, inclusive de aliados dele, que ele saiu desmoralizado, porque primeiro ele ameaçou de que ia punir, de que ia fazer acontecer, e ele de fato tinha os elementos para isso. Ele pode, como presidente da Câmara, e portanto preside a mesa, e não precisa, segundo o regimento, ouvir os demais componentes e chegar a um consenso da mesa. Não, ele podia pegar aqueles 16 nomes e mandar direto para o Conselho de Ética. E o Conselho de Ética tinha 3 dias, 72 horas, como os bolsonaristas gostam de falar. 3 dias para suspender o mandato deles. Mas o que ele fez? Ele ouve todo mundo. Primeiro, ele passa a quinta-feira inteira sem fazer nada. Nada. Perdeu um dia. Lembrando que ele tem 5 dias para fazer isso. Se em 5 dias esses caras não forem enviados para o Conselho de Ética, e dentro desses 5 dias tem que ter os 3 de apreciação do Conselho de Ética, então ele tinha 2 para agir. Então ele tinha que mandar logo. Manda para o Conselho de Ética, em 3 dias o Conselho de Ética tem que dar uma resposta, se não der uma resposta, automaticamente está validada o pedido do presidente da Câmara, e em 5 dias eles têm um mandato suspenso por 6 meses. E 6 meses porque ele pediu que fosse 6 meses. Podia pedir 1 ano, podia pedir 9 meses, podia pedir qualquer tempo. Pediu 6 meses. Ele faz o quê? Ele passa o primeiro dos 2 dias que ele tem à disposição sem fazer nada. O segundo dia ele vai passando quase inteiro. Aí ele chega no final do segundo dia. Qual é a decisão dele? Vou mandar para a corregedoria. Nossa. Aí manda para a corregedoria, que por sua vez tem 2 dias úteis para responder. Quando a corregedoria responder, e vamos imaginar que ela vai responder concordando com a presidência, porque realmente não tem como discordar. Aí ela vai devolver para o presidente vai mandar aí sim para o Conselho de Ética, passaram-se 4 dias. Vai mandar para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética vai dizer, tenho 3 dias para responder, né? Então tá, vou responder no terceiro dia. No terceiro dia, se vocês acompanharem minhas contas, já é o 6º ou 7º dia. Tem 5 dias para responder. No 6º e no 7º dia, o Conselho de Ética vai dizer o seguinte, olha, já passou 5 dias. Então, agora tem que abrir um processo rito normal contra todos eles. Acabou. Não vai acontecer nada. Vai ficar no rito normal, vai ficar no rito que está esperando o Brazão, né? Que está lá, aquela coisa, aquela amor. Brazão que está preso. Está lá. Vai ficar lá. Não vai acontecer nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque o Hugo Motta
não teve coragem de verdadeiramente punir esses caras, porque ele não é idiota. Se eu que fiz um concurso apenas, lá há 15 anos atrás, para ler esse regimento, aí eu li o regimento da Câmara, depois eu li de novo, quando eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados. Se eu lembro disso, você acha que o presidente da Câmara não sabe desses prazos que eu estou falando aqui? Ele sabe muito bem. E ele foi covarde. Ou ele foi cúmplice. Ele escolhe. Porque se ele manda para a corregedoria com medo de perder o controle da mesa, ele foi covarde. E se ele faz isso sabendo dos prazos e que no final ninguém vai ser punido nem nada, ele foi cúmplice, está tentando fingir para a sociedade de que queria punir e está empurrando para frente para dizer, infelizmente a burocracia é assim, né, não vai dar, mas eles estão lá, tá? Então, ele queria anistia, Samuel? Ora, a gente tem que entender assim, por um lado vieram dizendo que ele tinha aprovado, né? Aí depois ele veio, não aprovei. Eu disse que os líderes vão aprovar. Mas pode ter muito bem um acordo ali dele com os líderes do Centrão de aprovar. Isso aí é ele usando o poder da Câmara para os caras aprovarem a pauta que eles querem. Ele disse, não abro mão das prerrogativas do presidente da Câmara. Qual é a prerrogativa que ele está falando? Da agenda. Ele que define a pauta. Se ele está dizendo que os líderes vão definir a pauta, ele está abrindo mão da prerrogativa da presidência. E aí a gente não sabe até que nível, Pedro, ele está combinando com esses líderes que a pauta pode ser, sim, a votação da anistia. Eu não estou nem aí se a votação vai ser da anistia, porque ela não vai passar. Depois do que esses malucos fizeram, depois desse último mês... Queimou o filme, né? Queimou o filme, que bota essa porcaria para votar, que vão levar paulada na cabeça. Agora, é óbvio que eles estão falando, eu quero que... É o cachorro que late com o portão fechado. Você abre o portão e ele fica quieto. Eles estão latindo, fazendo o papel deles, fazendo barulho, mostrando que eles são importantes, que eles estão lutando e tudo mais. Eu acho que, no fundo, deve ter ali dos líderes mais cascudos dessa ala bolsonarista, assim, que bom que não botou para votar. Tipo Ciro Nogueira. Imagina se põe para votar e aí eu tenho que votar e perder. Não, melhor dizer que eu quero que vote. É melhor dizer que são os presidentes da Câmara e do Senado que estão baixando a cabeça pro Lula, que estão querendo puxar saco do Xandão. É melhor. Enquanto eles puderem argumentar que eles querem e que só não acontece porque tem fulano ou beltrano que não está deixando, para eles é ótimo. O problema é que na hora que botar para votar, aí cai tudo na mão deles. Eles têm que costurar uma maioria. Uma maioria qualificada, uma maioria de 2/3. E eles não vão conseguir fazer isso avançar. Muito menos não fariam antes, como as pesquisas já apontavam, e não fazem agora, depois de tudo que aconteceu nos últimos 2 meses. Mas você me perguntou se o Hugo Mota sai fragilizado. Não, ele sai muito, ele sai ridicularizado 2 vezes nos últimos 2 meses. Ele teve que chamar um antecessor dele, padrinho dele, o Arthur Lira, para resolver as coisas, porque ele não dá conta. Ele não conhece as pessoas, ele não tem traquejo para isso, ele não tem história para isso. As pessoas não respeitam o Hugo Mota. As pessoas respeitam, no máximo, a cadeira que ele ocupa. Mas ele é a pequena cadeira de presidente da Câmara. Ele é a pequena cadeira de uma forma que, às vezes, a gente achava que outros antes dele tinham apequenado, mas, pelo menos, eles tinham fibra própria. A gente podia discordar dos interesses que eles estavam levando à frente. Como o próprio Lira, como o próprio Eduardo Cunha. São 2 sujeitos que sujaram a cadeira da Câmara, mas não apequenaram. Eles sujaram, porque eles botaram os interesses deles para usar o canhão da cadeira da presidência. E usaram. Ele não sabe usar o canhão. Ele não sabe manejar o canhão. Ele é pequeno demais, ele não sabe manejar. E aí, nisso, ele é pequena, porque um canhão, sem saber quem o utilize, ele não dispara. E ele vira chacota. O presidente da Câmara é chacota hoje. E ele percebe isso. E quanto mais ele percebe, pior vai ficando, porque ele não pode renunciar de um dia para o outro. Ele vai ter que carregar essa cadeira até o final do mandato dele.